Olá pessoal, graça e paz a todos. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe poderosamente. Amém? Eu queria nessa oportunidade trazer uma palavra que temos por tema: qual é o preço? Amém? Queria que você prestasse atenção. Quando a Bíblia anuncia, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3 e versículo 16. Os leitores modernos perguntam por reflexo: qual é a implicação? Deve haver mais coisa do que simplesmente acreditar. Ou ninguém dá nada de grande valor assim, de forma gratuita. Deve haver um preço escondido. Aí eu te digo para você, meu querido, qual é o grande preço que foi pago na cruz? Quando Deus oferece o perdão pelos pecados, se cremos em seu Filho Jesus, este perdão não vem de forma barata. Jesus sofreu a agonia e a vergonha na cruz, aquilo que carregaria o pecado do mundo. Amém? A Bíblia diz em Coríntios capítulo 5, verso 21, diz: aquele que não conheceu o pecado, fez-se pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Então, Jesus pagou o preço e ele se poderia considerar justiça nossa. Amém? Justiça ao meu e ao seu favor. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira carta de João, no capítulo 2, e versículo 2 também diz: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelo nosso, mas também pelos de todo o mundo aqui, de todas as pessoas que reconhecem. Amém? Ele deu a sua vida em nosso lugar, e este foi um pagamento de infinito valor, envolveu um sofrimento infinito da parte de Jesus. Amém? Há duas questões que nós, como pecadores, temos que resolver com relação à oferta divina de perdão, e vida eterna, que lhe custou tanto. Alguns de nós devem aceitar que Deus ama a cada um de nós como indivíduos. Amém? E não como um mero membro de um grupo. Outros têm que deixar de lado o orgulho, que insiste em dizer que não queremos nada, que não nos esforcemos para merecer. Ou você diz: eu não quero nada que eu não tenha que pagar por isso. Nós temos que ser humilde, o necessário, e entender que todas as dispensações, desde a dispensação da inocência até a dispensação da graça, não houve uma medida tão suficiente e tão eficaz quanto Jesus, o Filho de Deus, ir à cruz por mim e por você. E este valor só Ele poderia pagar, e este ato só Ele poderia fazer. Amém? Um tanto que diz a Bíblia que Ele foi, depois de cumprir, desceu às partes mais baixas, tomou a chave da morte, do lado de Satanás, a chave da morte do inferno, aleluia, e ele saiu vitorioso. E nós temos que aceitar este sacrifício também, para que possamos alcançar de Deus perdão, reconciliação, comunhão, que é andar com Ele, e por fim, a vida eterna. Então, que nós possamos entender esta questão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu Deus fez, por intermédio de Jesus Cristo, tudo que Ele
teria que fazer, e fez completo, e fez eficaz, e que nós possamos, aleluia, aceitar que a salvação teve um custo, amém? É igual uma empresa que dá condição para você trabalhar e ela paga tudo. Assim também foi o nosso Deus. Ele nos deu condição para que possamos ser salvos, e tudo que havia de ser subsidiado, todo subsidiado, foi por intermédio da morte de Cristo na cruz do Calvário. E nós temos que entender isto, aceitar isto e ter o Senhor Jesus como o Cordeiro Pascual, como aquele que cumpriu o sacrifício da cruz, o sacrifício vicário. Amém? Então, que você entenda isso, que você aceite isto, que você possa reconhecer isto, porque, como diz a palavra, Deus amou ao José, a Maria, ao João, a todos, de uma tal maneira que enviou seu Filho Jesus, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou não perecer não significa simplesmente morrer, a morte física aqui, mas a morte eterna, o maior perecimento que a pessoa pagará se não tiver aceitado Jesus como seu Salvador, como seu Redentor, é pagar a morte vindoura, que é a morte, a condenação eterna. E tudo isso Jesus fez para que você não pereça, mas que você tenha vida eterna, vida com Cristo e vida para sempre. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Um abraço para todos, em nome do Senhor Jesus. Ao pessoal que está conosco aí pela internet, um abraço. Deus abençoe você poderosamente em sua vida, ok?